Vamos falar de outro assunto agora. Olha só essa história. Os Estados Unidos, mas não estamos falando de tarifaço. Estamos falando da COP30, que vai acontecer aqui em novembro no Brasil e não vai contar com os americanos. Isso porque o governo de Donald Trump demitiu o último negociador climático que poderia representar o país na cúpula do clima em Belém. Essa demissão ocorreu depois do fechamento do escritório de mudanças globais do Departamento de Estado americano. E aí, sem representantes oficiais dos Estados Unidos, nem mesmo os congressistas americanos interessados em participar da cúpula conseguiram se credenciar. Uma porta-voz do Departamento de Estado americano disse que outras áreas da pasta vão ser responsáveis por gerenciar qualquer trabalho relacionado à COP, mas não respondeu se os Estados Unidos vão enviar ou não algum representante para o evento. Para a gente entender todo o impacto disso, esse cenário está aqui. Professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente no quadro CNN Terra. Professor, boa noite, que prazer estar aqui dividindo estúdio contigo no CNN Prime Time. Por que os Estados Unidos não devem participar? Era uma bola de certa forma cantada, mas que agora se concretiza e isso tem uma série de consequências, não? Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Realmente, como você disse, era uma bola cantada, né? Desde o início do ano, quando o Trump avisou que os Estados Unidos não continuariam no Acordo de Paris, já se especulava a respeito dessa possibilidade. Entretanto, cada vez mais, né, foi ficando evidente, houve uma deterioração das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, quer dizer, as chances dos Estados Unidos participarem da COP estavam cada vez mais reduzidas e agora culminou com esse anúncio, né, o que pode, como você disse, impactar inclusive na participação de congressistas americanos na COP. Isso cria um problema muito sério na COP, porque nós ficamos sem um dos grandes protagonistas, né, climáticos, um dos principais emissores de gases de efeito estufa. Mesmo que ele entrasse com a missão, né, mandasse uma delegação com a missão de abrandar resoluções da COP, essa participação seria importante. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. E para a pauta da COP, quer dizer, claro que isso tem obviamente uma consequência do ponto de vista das questões ambientais per se. A política de Donald Trump não é voltada para a transição energética, para a redução de emissões, como era, por exemplo, o governo Joe Biden. Mas para a agenda da COP, que é a questão do financiamento, esta ausência dos americanos talvez seja mais sentida desse ponto de vista de dificultar as soluções financeiras para se conseguir avançar na pauta das mudanças climáticas? Exatamente, Yuri, porque ao retirar não significa só não participar da COP em si, mas também retirar os embaixadores das mesas de negociação sobre financiamento climático, mercado de carbono. Então, o que acontece? Grandes instituições americanas que poderiam participar do financiamento climático, né, elas acabam ficando, de certa forma, ausentes. Empresas americanas interessadas no mercado de carbono também acabam ficando sem uma representação oficial. Então, realmente, isso cria um impacto que vai além da COP em si. Em relação à participação dos congressistas, isso pode ser viabilizado por meio de ONGs ou universidades que vão pleitear o credenciamento, mas há um limite para isso. Então, a participação de um congressista pode retirar da delegação de uma ONG ou de uma universidade um especialista. Então, realmente cria um problema para uma maior representatividade dos Estados Unidos na COP e, como eu disse, retira os Estados Unidos dessas mesas de negociação que são extremamente importantes. E, de certa forma, estrangula o próprio debate lá interno doméstico dos Estados Unidos sem estas pessoas participando. Ele abre um espaço cada vez maior para um protagonismo da China, porque a China vem se desenvolvendo muito em relação à transição energética, né, com novas tecnologias. Dentro da China há um avanço significativo em prol de energias mais limpas. Eles precisam reduzir a sua dependência de petróleo, porque, é claro, o petróleo é um ativo geopolítico extremamente importante e eles não querem ficar reféns de fornecedores que podem, né, como os países do Oriente Médio, se verem envolvidos aí em questões como guerras ou boicotes e tal. Então, a China tem avançado muito na transição energética e passa a ocupar um espaço cada vez maior, espaço esse deixado pelos Estados Unidos. Sim.
Falar, né, que os tão falados minerais críticos têm tudo a ver com esta agenda da transição ecológica também. E aí a China é que seria o Oriente Médio dos minerais críticos. A China ela tem o domínio, principalmente das terras raras, em termos mundiais. E aí tem essa preocupação dos Estados Unidos também em relação a isso. Mas o que a gente verifica é que essas decisões do Trump, elas vão fazendo com que os Estados Unidos percam espaço e deixe esse espaço em aberto, principalmente para a China ocupar. Pedro Cortes, muito obrigado. Um prazer mais uma vez conversar contigo aqui no CNN Prime Time. Obrigado, boa noite.